O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Novos resultados vindos de um dos experimentos instalados no LHC, o maior acelerador de partículas do mundo, e um trabalho com forte participação brasileira, podem trazer pistas do que pode estar faltando em nossa compreensão da física de partículas. E de quebra, explicar por que o universo é feito de matéria e não de antimatéria. Bom, esse é um tema complicado, então a gente vai desenroscar aqui, porque física de partículas é osso. O trabalho foi apresentado durante o seminário do CERN, lá o Centro Europeu de Física de Partículas, que fica lá em Genebra, na Suíça, quase divisa ali com a França, que hospeda o LHC, e ainda não rendeu um artigo científico publicado num periódico com revisão por pares por causa da guerra na Ucrânia. Os pesquisadores com quem eu conversei, os brasileiros, não falaram exatamente o que é a questão, se tem russos assinando o paper, qual é o enrosco, mas o fato é que o paper nesse momento está congelado por conta da guerra na Ucrânia. Mas eles apresentaram os resultados no seminário e a partir daí virou assunto. O LHC, caso você não se lembre, é a sigla inglesa para Grande Colisor de Hadrons. Ele é um enorme circuito fechado, 27 quilômetros, em que supercondutores aceleram prótons ali com campos magnéticos, quase a velocidade da luz, e fazem eles colidirem de frente um com o outro. Para que eles fazem isso? Bom, a hora que você colide dois prótons ali, você gera toda a energia dos dois prótons e mais toda a energia da velocidade que você embutiu neles é convertida num monte de partículas, e aqueles estilhaços daquelas partículas, aquela miríade de partículas, é analisado por detectores que ficam em pontos estratégicos desse anel aí, do acelerador. E aqui no caso nós vamos falar dos resultados do LHCb, é um dos 4 principais experimentos que estão instalados. A gente ouviu falar mais do CMS e do Atlas, que ficaram famosos em 2012 porque foram os que propiciaram a descoberta do bóson de Higgs, mas o LHCb está focado num outro processo físico que tem a ver com os quarks do tipo Bilt ou Bottom. Eu sei, quarks, né? É complicado. O negócio é o seguinte, a gente não fala muito de quarks, mas a gente fala de prótons e nêutrons. Bom, prótons e nêutrons são feitos de quarks. Os quarks costumam se reunir em trios e aí formam partículas bem estáveis, como os prótons e os nêutrons, mas num desses estilhaços você pode produzir, por exemplo, 2 quarks formando uma partícula, que logo vai sofrer decaimento, ela tem uma durabilidade ridiculamente pequena. Então com essas colisões a gente pode estudar todo o processo de formação da matéria, inclusive dessas partículas inusuais que acabam decaindo e a gente não encontra na natureza. E aí o experimento dele se concentrou em observar um decaimento específico de partículas conhecidas como mesons B. O que é o meson B? Ele tem um antiquark do tipo B, esse bottom, ou Bilt, e tem um quark. São dois quarks só juntos e, claro, eles desestabilizam, logo decaem. E o que eles perceberam foi o seguinte: o decaimento do meson B e do anti-meson B, ou seja, uma versão de antipartícula, tem uma assimetria, uma coisa que os caras chamam de violação de carga-paridade. Que é essa assimetria? Dá mais de um do que de outro tipo de processo de decaimento. Eles não são simétricos, você não tem a mesma quantidade. E por que isso é importante? Porque você precisa de assimetrias desse tipo para explicar por que o universo é feito de matéria e não de antimatéria. A lógica diz que no Big Bang deveriam ter formado quantidades iguais de matéria e de antimatéria. Só que matéria e antimatéria, quando se encontram, se aniquilam mutuamente, vira tudo radiação. A gente ia ter um universo 100% feito de radiação eletromagnética, ia gerar raios gama super poderosos e tal, mas não ia ter matéria. Só pode haver alguma coisa no universo versus esse banho de radiação porque há uma assimetria que faz com que sobreviva mais matéria do que antimatéria. E onde que está essa assimetria? Aí é que entram os experimentos e começam a buscar. No caso desse decaimento, a gente vê
uma assimetria. E o que é mais surpreendente é o seguinte, essa assimetria é da ordem de 75%, que é muito mais do que os modelos que a gente conhecia, baseados no modelo padrão da física de partículas, permitiam calcular. Já se esperava uma assimetria nesse processo, mas era alguma coisa da ordem de 10%, e eles observaram 75%. E aí, claro, não só esses 75% ajudam de repente a entender por que sobrou mais matéria e a antimatéria foi totalmente aniquilada, né? E nós temos um universo hoje predominante de matéria, mas também pode apontar uma saída para a chamada física além do modelo padrão. O modelo padrão é basicamente tudo que a gente sabe hoje sobre partículas, mas a gente sabe também que ele está incompleto, né? O bóson de Higgs foi a última coisa prevista nele que a gente encontrou, mas a gente sabe, por exemplo, que matéria escura, que há razões astrofísicas muito fortes para acreditar que exista, não está contemplada no modelo padrão. Então a gente sabe que tem alguma coisa além, mas não sabe exatamente o que. Essa assimetria observada aí de 75% é muito maior do que se previa até agora no modelo padrão. Pode apontar um caminho para a gente tentar descobrir alguma física fora do modelo padrão. Os pesquisadores com quem eu conversei, inclusive a Laís Soares Lavra, que é pesquisadora brasileira e está lá no CERN, destacam que, olha, ainda é cedo para dizer, ah, não, isso aí realmente traz física além do modelo padrão. Mas ela fala, ó, um resultado promissor, porque ninguém esperava uma assimetria desse tamanho, e agora o que a gente vai fazer é colher mais dados. Ela lembra que haverá uma terceira rodada de tomada de dados agora a começar no dia 24 de março lá no LHC, e o LHCb, que é esse experimento em particular, ele sofreu uma reforma completa para essa terceira tomada de dados, e ele vai estar 10 vezes mais sensível para colher as estatísticas, para tentar ver o que está acontecendo aí com esses mesons B e como é que é o processo de decaimento da partícula e da antipartícula, para entender de onde está vindo isso. E quem sabe aí apontar caminhos para fora do modelo padrão. Cássio, tema ultra abstrato, a gente não costuma ir tão abstratamente na física aqui no programa, mas diante dos dilemas que a gente encontra não só na astrofísica, com a coisa da matéria escura e da energia escura, mas dos próprios físicos de partículas que não sabem muito mais para onde correr, é um alento que a gente tem um resultado que está falando, olha, tem alguma coisa aqui inesperada. Se isso vai sustentar ou não, tem aquela coisa dos 5 sigmas, precisa de mais dados para confirmar, mas é pelo menos alguma coisa, né? Os caras estão rodando aquele negócio há tempos lá, esperando aparecer alguma coisa além do bóson de Higgs. Talvez seja um caminho promissor esse, né? Exato. Toda vez que você estava falando, né, da depressão pós-bóson de Higgs, né, que depois que foi alcançado esse objetivo, meio que o pessoal ficou, né, e agora? O que a gente faz? Né? Vamos lá para alguma coisa para fazer e tal. E aí os upgrades e procurar partículas que pudessem ser a partícula de energia escura, perdão, de matéria escura, né, as coisas indo mais além do modelo padrão e tentando ver as coisas mais minuciosas do que tinha sido o objetivo até agora. É um alento que você tem mais um objetivo, né, para buscar alguma explicação, você ter... Porque eu sempre penso naquela frase nossa senhora, eu penso na frase, mas não lembro quem foi lá, o Thomson, não foi o Thomson, foi o Lord Kelvin, que ele falava, agora a física, né, no começo do século XX, e falava, agora a gente não tem mais coisas, eu não vejo pequenas nuvens no horizonte da física, mas ela toda já está resolvida. E mal sabia ele que logo depois, algumas décadas, poucas décadas, né, veio toda a enxurrada, a revolução da física moderna, com a quântica, com a relatividade e outras coisas. Então ele já estava meio que num marasmo nesse sentido, e aí você fica preocupado, né? Porque vai falar, gente já começa a falar que acabou a física, a gente falou que depois do bóson de Higgs não tem mais nada além do modelo padrão, já dá conta de tudo, então a matéria escura não pode ser encontrada, a violação de paridade, essas coisas todas. É legal você ver que tem, né? Não, peraí, calma, a coisa não é assim, né? Tem muita coisa ainda que a gente vai poder investigar, vai fazer um pequeno upgrade, vai fazer um grande upgrade, e aí sim, pode ser que a gente não consiga mais tirar suco desse experimento, porque já está em limites que a gente não consegue mais romper.
Mas ainda assim não é desse jeito. Você tem novos objetivos, vamos atrás para ver o que está acontecendo. Era 10%, está dando 75%, né, de violação, então o que está acontecendo? Ou mesmo dentro desse pressuposto aí, né, do modelo padrão, que ele depende muito das condições iniciais do universo, para que tenha essa descrição toda. Então, se tem uma coisa que não está se encaixando, você tem que ver se essas condições assumidas estão corretas ou não, ou se o próprio modelo padrão precisa de uns remendos como maneira de você fazer encaixar no cenário que a gente observa. Mas bem interessante nesse aspecto, né? Ninguém vai morrer de tédio lá no LHC, e agora que nós estamos oficialmente, né, inseridos nesse experimento lá do CERN, é bem legal saber que ainda vai ter muito trabalho pela frente. Eu acho que você toca um ponto importante aí, que é justamente isso. Não existe só, tipo, é modelo padrão ou não é modelo padrão, né? E a Lavras foi muito clara comigo, falando, olha, veja, pode não ser nenhuma coisa nem outra, né? Quer dizer, pode ser que tenham fenômenos desconhecidos, mas que uma vez que a gente saiba onde procurar, a gente encontre no modelo padrão a explicação para eles. Pode ser que o modelo padrão precise de algum remendo ou talvez uma extensão, e você não simplesmente não sai dele, mas você dá uma aumentada. O processo de acomodação do modelo padrão é um troço conhecidíssimo, né? Os neutrinos era para não ter massa, aí de repente eles têm massa. Não, tudo bem, a gente acomoda aqui a massa no modelo padrão. O bóson de Higgs foi uma predição que não tinha antes, depois nos anos 60 apareceu, também foi incorporado ao modelo padrão. Então assim, tem muitos caminhos ainda. Tem o caminho, vamos ver se o modelo padrão não serve mesmo para isso. Bom, primeiro vamos ver se o fenômeno está aqui mesmo, precisamos de mais dados. Depois vamos ver se o modelo padrão não resolve. Depois vamos ver se uma extensão do modelo padrão não resolve. E aí que você fala, bom, realmente fodeu, precisamos procurar uma coisa nova. E aí é que os físicos ficam empolgados e tem um caminho novo, uma avenida nova para seguir. Mas antes disso ainda haverá muita coleta de dados e muita análise estatística, que é basicamente o que eles fazem nesses experimentos de partículas. Você explode lá um monte de prótons e vê o que acontece toda a rodada, toda vez, toda a colisão, e vai juntando estatística para ver, tem uma coisa aqui que parece estar fora da nossa previsão, tem um excesso aqui, um excesso ali, e precisa colher muitos e muitos dados para ter a certeza de que não é um acidente, não é uma flutuação espúria ali que está sendo lida como informação, mas realmente é um fenômeno real. Então tem muito caminho ainda pela frente, mas é sempre animador e difícil, desafiador falar sobre essas coisas aqui. Exatamente. Física de partículas não é assim essa maravilha toda, não é nessa facilidade toda, mas legal que a gente vai ter bastante coisa para aprender e discutir. Astrofísica fica até mais fácil, né? A gravidade manda em tudo, põe lá uma matéria escura, uma energia escura, resolveu todo o problema. E pior que isso tudo vai convergir em algum momento para a astrofísica de partículas, né? A cosmologia de partículas, e pensando que o LHC vai ter um limite de fazer upgrades, e daí para frente é o Big Bang. Não vai ter jeito de você produzir tanta energia assim, e vai ter que ir para os cosmólogos sempre chamavam o acelerador de pobre, né? A gente vai ter que olhar para cima e ver o espaço nessas condições ultra específicas, na beirada do buraco negro, campo magnético de pulsar, e ali que as coisas vão ser respondidas. Em última análise, as questões do muito pequeno e as questões do muito grande têm a mesma origem, a gente vai ter que chegar lá em algum momento, mas não é fácil.